Bom, a questão 29. Encontrar o trabalho realizado por esse F sobre os caminhos de 100 até 101 a seguir. Então, a letra A pelo segmento de reta, com essa variação, que se a gente for parar para pensar, vai ser 1, 0 e 0 e 1, 0 e 1, que é justamente esse ponto inicial aqui, até esse aqui, esse segmento aqui mesmo, que a A está falando. AB é essa hélice desse R. Quando esse R varia entre 0 e 2π, esse T vai variar o T desse R aqui. Então, a gente tem que ver qual é a variação de x, y e z olhando para esse T. E o C, o eixo Z, o eixo X, seguido por essa parábola, onde o Z é o x ao quadrado, o y é 0, variando nesse ponto aqui, certo? Que se a gente for parar para pensar, também é desse mesmo segmento de reta. Ou seja, essas respostas estão parecendo dar o mesmo resultado, certo? Mas a gente tem que fazer as contas para verificar. Então, antes de tudo, quando a gente calcula uma integral que tem uma região de um ponto até o outro, assim, a gente tem que verificar se ela é conservativa e exata. Porque se ela for, ou seja, se ela for conservativa e exata, a gente vai ter esse f aqui pela integral para aquele método que a gente tinha feito na última questão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste. Pego o P e derivo em Y. Pego o N e derivo em Z. Ambos deram 0. Pego o M e derivo em Z. Pego o P e derivo em X. Ambos deram 0. Pego o N e derivo em X. Pego o M e derivo em Y. Ambos deram 1. Ou seja, ela é exata. E a gente consegue achar a solução se a gente descobrir quem é esse f de x, y, z. Porque a gente tem que esse aqui é a derivada do f em relação a x, esse é a derivada do f em relação a y e esse é a derivada do f em relação a z. Esse é o m também, esse é o n também e esse é o p, de quem a gente tirou para fazer as contas aqui, certo? Então eu vou atrás do f. Eu pego ou m, ou n, ou p e vou fazer a integral. Se eu escolhi o m, eu vou integrar em relação a x. Pego o m lá, substituo aqui e integro em relação a x. E eu acho esse f. X ao cubo sobre 3, xy, porque y é constante. E uma constante que não depende de x, mas pode depender de y e z. Agora a gente tem que ir atrás dela. Deriva esse cara todo aqui em relação a y. E a gente chega nessa resposta. E a gente lembra que a derivada do f em relação a y é o n. Então, eu posso comparar essa resposta aqui com a resposta do n. E eu vou cortar os semelhantes e vai sobrar um y quadrado. Que eu vou integrar esse y quadrado em relação a y, acho y ao cubo sobre 3, mais uma outra constante. A constante agora que varia em relação a z. Então, eu tenho que pegar esse f aqui, que foi esse resultado, substituir esse g aqui, nele aqui, e pegar esse resultado todo e derivar em relação a z. Quando eu fizer isso, eu vou ver que a derivada do z vai ser igual ao p. E aí eu vou fazer a substituição. E eu chego nesse resultado aqui. Eu encontro essa coisa aqui sobrando. Tenho que integrar esse cara em relação a z, porque eu derivei em relação a z. E aqui dá uma integral por partes. Eu chamo u de z, a derivada do u é dz. Chamo de dv o e de z dz. A integral do dv é e de z. Faço a substituição do u v menos a integral de v du. E eu acho a seguinte resposta. Esse cara, então, vai ser meu h. Então, eu tenho que substituir o h lá no meu f que faltava. Então, tá aqui a resposta completa do f. Certo? Agora, para eu calcular essa integral, eu não preciso calcular uma outra integral. Porque eu sei que o f dr vai ser quem? O f, que eu achei aqui, do meu ponto superior, menos o f do meu ponto inferior. E fazendo a substituição, a gente acha o resultado 1.
porque esse 1/3 vai cortar com esse menos 1/3, e aqui tem um menos e elevado a zero, com outro menos, menos com menos dá mais, e elevado a zero é 1. Na letra B, eu verifico que se o x é o cosseno, o y é o seno e o z é o t sobre 2π, eu fazer a substituição do t por zero, eu acho esse ponto, 1, 0, 0. E acho o ponto superior, 1, 0, 1. Se eu fizer a substituição, eu também vou encontrar 1. Por quê? Porque o ponto é o mesmo, 1, 0, 0 e 1, 0, 1. Então, a resposta é 1. Na C, o ponto é um pouquinho diferente, não, o ponto é o mesmo também, quando eu fizer os vetores diretores e verificar o meu R. Então, o meu ponto também é igual ao outro, ou seja, eu também tenho que é 1. Como eu tinha verificado, todos os 3 pontos eram iguais. O segmento de reta, a hélice e o eixo X, eles numa linha, eles tinham o mesmo caminho, ou seja, eles vão ter a mesma resposta, não importa a curva que eles façam, a linha tem a mesma resposta.